Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde e quando quer que você esteja. Hoje a gente traz mais um episódio do podcast Elas que Mandam, com as nossas convidadas Rebeca Rabinovich, Oiê, Bianca Baroni, Oi, gente. Rebeca Stephanie, Oi, Júlia Faria oi, oi. e eu, Maria Clara. O tema do episódio de hoje é o debate sobre economia versus vidas na pandemia. Primeiramente, a gente tem que destacar que esse debate, economia versus vidas, é completamente falso. Principalmente porque a saúde pública e a prosperidade econômica, elas estão completamente interligadas. Ou seja, se a gente se respeitar o isolamento, as perdas financeiras no futuro vão ser ainda maiores. Além disso, no começo da pandemia, foi onde foi introduzido esse impasse de economia versus vidas. Apesar de ser um dilema falso, isso realmente aconteceu na nossa sociedade. Muitas pessoas acreditavam que o lockdown deveria permanecer, enquanto outras acreditavam de que a economia deveria ser gerada e que os comércios deveriam ser abertos. Uhum. E o que aconteceu foi que, analisando toda a trajetória da pandemia até o momento, a gente tomou, ou pelo menos tentou tomar essa decisão e escolheu por salvar a economia. O que acabou que no fim a gente não salvou nem a economia, nem a população, e agora a gente está aí com esses dados exorbitantes, esses números enormes de mortes por dia. A gente tem como exemplo de como a economia também teve seus problemas com o PIB do Brasil em 2020, que foi de 7,4 trilhões de reais, e teve, na verdade, uma queda de 4,1%. Além disso, a questão da economia afetou muito o desemprego, tendo uma crescente taxa. A gente tem essa questão, né, de os mais afetados pela pandemia economicamente foram as pessoas que não possuíam trabalhos formalmente. Por exemplo, lixeiros, porteiros, que muitas vezes não têm a carteira assinada. Entretanto, no acúmulo dos 10 primeiros meses de 2020, houve a perda de mais de 772 mil empregos formais. Então, não estão somente afetando a população pobre, mas também muitas vezes a população classe média, que às vezes se acham mais perto dos ricos, mas na realidade estão mais perto da miséria. A gente também tem que destacar, né, essa questão de que a explosão da dívida pública, né, que levou muitas preocupações sobre as contas. Apesar de ter tido um investimento relativamente grande em relação à pandemia, há também muitos desvios em relação a esse dinheiro que era para ser investido, principalmente na área da saúde, o qual está completamente ligado na pandemia, havendo um colapso muito grande. Tem o exemplo do SUS, que várias pessoas não conseguiam ser atendidas, estão havendo muita morte por essa incompetência da saúde do Brasil. sim. É muito importante falar também da influência de pensamentos de políticos, de pessoas do cenário político, e como eles tentam amenizar para fazer com que o lado da economia, que é o que eles mais priorizam, a grande maioria deles, se saia como melhor, como superior. Sim, quando na verdade, né, tinha que priorizar o lockdown, né? O governo devia dar um auxílio à população para ter esse lockdown, né? Mas o que a gente acaba vivendo e percebendo é totalmente ao contrário. Vale ressaltar que muitos jovens também têm saído de casa, indo para festas, se aglomerando, sendo que eles poderiam estar em casa, respeitando, né, e evitando, assim, os contágios, né? Com certeza, com diversos dados sendo emitidos, com a informação não chegando nas pessoas, com o censo que foi cancelado ano passado, e esse ano também não vai acontecer por causa da falta de verba. Isso acaba sempre gerando uma alienação da população. Sim. A gente também tem que falar que o lockdown ele também seria mais saudável até mesmo economicamente, né, pro Brasil. Essas medidas, se tivessem sido tomadas no começo, assim com auxílio também do governo, isso tudo já teria sido não completamente extinto, mas amenizado de uma forma drástica em comparação ao que está acontecendo hoje em dia. Uhum.
E como exemplo, um exemplo bem sólido sobre como o lockdown funciona, eu queria trazer aqui um estudo da Social Science Research Network, feito nos Estados Unidos com cidades de lá durante a epidemia de gripe espanhola, a pandemia de gripe espanhola. Eles analisaram posturas de diferentes cidades diante da pandemia, entre algumas que adotaram o lockdown, algumas que optaram por manter a economia aberta, e aquelas que adotaram as medidas rígidas de restrição, elas conseguiram ter uma recuperação da economia muito mais rápida do que as que manteram os comércios abertos. Aquelas que manteram os comércios abertos, as pessoas paravam de trabalhar de um jeito ou de outro, porque acabavam ficando doentes, e além de tudo ainda passavam para quem estava dentro de casa, com quem eles moravam, fazendo com que a situação ficasse caótica. Os dados também são muito importantes dentro desse contexto, né? Tipo, o governo federal, ele está apresentando os dados da Covid-19 pelo critério de parte por milhão, porque assim faz com que a população pense que a situação não é tão alarmante, porque o número de mortes em comparação à população do Brasil, à área territorial, não é assim tão alarmante igual a população está acostumada. Entretanto, a gente não é dessa forma que tem que funcionar, entendeu? A gente tem que passar os dados corretamente e não de uma forma que tente amenizar a situação da população ou até mesmo enganar o povo. Uhum. Sim. Dentro disso, a gente tem que destacar o lockdown, né, Beca? Tipo, principalmente por conta das questões do iluminismo. Sim, a gente tem que colocar na balança aquela questão dos direitos inalienáveis, a liberdade e a vida, o que vale mais a pena, o que vale a pena priorizar nesse momento. Se não é melhor a gente priorizar nossa vida um pouco antes da liberdade, que vem também com essa questão da economia, e depois a gente resolve isso. Primeiro tenta salvar o máximo de pessoas que der, que a economia vai ser afetada de uma forma ou de outra. Uhum. Sim, exatamente. Além do investimento, né, nas vacinas, no lockdown, esse tipo de coisa, de que há uma crescente variante aqui no Brasil, né, por conta dessa questão dessa falta desse lockdown, e até mesmo as pessoas não estão acreditando na vacina, né? Com certeza. Tem uma descredibilização da ciência enorme, isso desde o começo da pandemia, né? A gente consegue ver diversas figuras públicas que estão menosprezando avanços científicos, que estão tirando sarro das mortes durante a pandemia e que estão incentivando e patrocinando iniciativas que não vão funcionar, iniciativas que vão apenas tornar a situação pior, como a questão do kit Covid, milhões investidos na produção de remédios com ineficácia comprovada, como a hidroxicloroquina, e também a recusa de vacinas, de ofertas de vacinas, incentivos as pessoas pegarem, né, o vírus, gerar a tal da famosa imunidade de rebanho, que é uma medida totalmente suicida na tentativa de controlar essa pandemia. Então, a gente está sempre esperando uma responsabilização sobre quem está fazendo isso, quem está tomando esse tipo de atitude. Com certeza. E é muito importante também a gente ver e comparar com outros locais que aderiram a essas medidas, porque a ciência é a nossa única forma de tentar sair dessa situação de alguma maneira. E você analisar países que aderiram às restrições mais fortemente, que começaram tem uma campanha de vacinação muito boa, você consegue ver os resultados, você consegue ver que realmente teve uma diminuição e as vidas começaram a voltar ao normal, enquanto aqui a gente está nessa situação ainda. Sim, se não tivessem recusado 11 vezes, né, as propostas desse investimento na vacina, né, na compra dessas vacinas, já foi comprovado que teria mais de 60 milhões de pessoas vacinando por mês. E isso a gente já está há mais de um mês vacinando e não chegou ainda a 60 milhões de pessoas vacinadas. Então, assim, o investimento é totalmente necessário, né? Sim, e além disso, é uma questão histórica também, né? A gente pode ter o exemplo da revolta da vacina, no início do século XX. Foi uma demonstração clara de como a gente deveria ter aprendido e nos atentado às condições mínimas e básicas de saneamento, higiene,
a vacina mesmo, de que a vacina não é algo ruim para a população, é algo preventivo, é o que será necessário para o combate da pandemia. A gente não pode ter esse endeusamento de políticos e sempre concordar com as opiniões dele, essa questão, não, a gente tem que ter nossas próprias opiniões e pesquisar através de dados científicos o quanto a vacina é eficaz para a nossa população. Uhum. Bem, e é nesse tom que a gente finaliza os nossos brevíssimos 10, 12 minutos de conversa sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, com conhecimento sobre como ações de figuras públicas são influentes na população, são influentes no nosso país e como, infelizmente, vai demorar muito, muito tempo ainda para a gente se recuperar totalmente dessa crise que a gente está passando. Então, mais esperançosos ou mais desesperançosos em relação à situação do nosso país nos próximos anos. Muito obrigada por quem ouviu até aqui e muito obrigada às convidadas maravilhosas, né, do podcast por esse debate tão importante nos dias de hoje. E sejam mais humanos e pensem no próximo, tenham empatia e fiquem em casa.